Então, é um prazer estar aqui hoje com a Viviane Paladino, é a CEO, idealizadora e consultora da Mais Vívida. A gente vai ter o prazer hoje de anunciar uma parceria, né, Vivi, entre a minha empresa e a sua, então estamos muito contentes. E antes de mais nada, né, para poder contextualizar, acho muito importante a gente comentar que, felizmente, as empresas estão cada vez mais olhando para a diversidade e inclusão, né? E existe uma diferença bem grande entre entre essas duas promoções, né, de diversidade e inclusão. E é, na verdade, essa causa que nos liga, que vincula a Longeva e a Mais Vívida. Mas antes da gente começar falando um pouquinho dessa diferença, eu gostaria de pedir para a Vivi se apresentar, e aí depois eu vou me apresentar um pouquinho também, para quem não me conhece, e a gente vai poder trocar sobre o conteúdo da live de hoje, pode ser? Bora lá, Ju. Muito bom. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É uma alegria imensa poder dialogar com você sobre esse tema que a gente é apaixonado na Mais Vívida. E falando um pouquinho assim da minha história, eu sou jornalista de formação, passei por uma carreira de marketing e negócios depois, passei por grandes empresas como Abril e Unilever, trabalhei em startups também, estive numa startup de educação chamada MindLab por cerca de 2 anos. E nessas jornadas, entre uma coisa e outra, eu cheguei a ser empreendedora uma vez, me apaixonei. O bichinho do empreendedorismo, quando pica a gente, não tem jeito, né? Me apaixonei, assim. Eu tinha um negócio mais na área de marketing da primeira vez. Fiquei com esse negócio por cerca de 3 anos. Eu prestava consultoria de marketing e comunicação. Mas eu via que faltava alguma coisa, sabe, Ju? Faltava alguma coisa. E aí eu vou contar depois aí para vocês um pouquinho da nossa história na Mais Vívida, como que isso surgiu, né? E aí voltei para o mercado depois que eu tive essa empresa, fiquei na MindLab, depois fiquei na Unilever, até fundar a Mais Vívida em 2019, onde estou até hoje. Muito bom. Pessoal, fiquem à vontade também para escrever aqui as suas dúvidas, né? Sobre a Mais Vívida, sobre a Viviane, sobre a parceria, enfim. Acho que vale muito a pena a gente comentar um pouquinho sobre esse interesse, né, do empreendedorismo, porque aqui em Brasília, por exemplo, a maior parte das pessoas costuma fazer concurso público, né? E eu sempre gostei, eu sempre também me tocou esse bichinho aí, como você falou, de ter autonomia e poder criar, construir, implementar, né, sem a burocracia que às vezes a gente vê, apesar do serviço público também já está trazendo muitas ações inovadoras, né? Mas é muito bom poder conhecer a trajetória. Eu aprendo muito com o pessoal de São Paulo, então, para mim, para a Longeva representa um ganho imenso poder trocar com uma empresa que tem já muito, né, já está em outro patamar, como o pessoal costuma dizer, costuma brincar. Inclusive, uma empresa que já tem a investidor anjo, que atende muitas empresas privadas também, e não só a Longeva, que vem atendendo especialmente as organizações públicas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Legal. Então, você quer que eu acho fale um importante... pouquinho sobre empreendedorismo, assim? Oi? Você quer que eu fale um pouco sobre empreendedorismo, sobre a minha trajetória Sim. nesse sentido? É muito gostoso falar desse tema, assim, porque eu acho que empreender para mim é resolver aquele problema que você vê na sociedade ou no país e que você não quer esperar que alguém resolva, você quer ir lá e você resolver, sabe? Essa energia de transformação. Então, eu acho que o bichinho aí do empreendedorismo tá ligado também a isso. O quanto eu quero transformar de fato. Não que você não possa transformar dentro de empresas, dentro do setor público, mas o empreendedor é aquele que vai lá e faz, né? Ele vai lá e põe a mão na massa. Eu, como líder de startup, embora a gente já esteja com 2 anos de operação, como a Ju falou, já tem investidor, tem muita coisa que eu faço até hoje que eu não sabia quando eu era executiva de empresa, né? Então, é você fazer de tudo um pouco, pôr a mão na massa e buscar a energia necessária para transformar aquilo que você tem como incômodo, inquietação dentro de você e que você não vê ser solucionado em nenhum momento por outras
entidades ou instituições, só que tem um espaço, quero eu ir lá e fazer isso acontecer. E fora Exato. isso, acho que precisa de muita resiliência também, né, Ju? Porque, assim, é um outro cenário, completamente diferente. Eu cheguei a ser executiva, eu vi que entrou uma ex-colega minha da Abril aqui, Eliane, ela sabe um pouco disso, eu cheguei a ser diretora na Abril, eu tinha carro da empresa, eu tinha gasolina paga, tinha alimentação paga. Eu estava num patamar onde a vida era muito confortável, né? Era uma Uhum. outra fase da Abril, diferente da que ela está vivendo hoje. E hoje eu tenho muito menos do que isso, mas eu sou muito mais feliz. E não é porque meu Uhum. trabalho não tivesse bom naquele momento, mas é porque eu tenho muito prazer Uhum. no que eu faço. Tenho muita Sim. vontade de todo dia acordar e fazer a empresa mover para frente, né? É. Então, Muito não sei se legal, eu me identifico respondi. muito na sua fala. Aí a Eliane comentando. Sejam bem-vindos, pessoal. No meu caso também, eu me recordo que eu tinha 23 anos quando eu percebi, né, terminando o estágio em psicologia, que havia uma demanda muito grande de pessoas que não se preparam para o futuro. O brasileiro tem uma baixa perspectiva de tempo futuro, né? E eu vi, então, algumas pessoas com dificuldades de se adaptar à aposentadoria. E foi por esse tema que eu comecei, né? Pela construção de programas de educação, preparação para aposentadoria. E esse, na verdade, é também o serviço que a gente mais vende hoje, né? Pela Longeva, com a minha parceira Cris. E aí, com o tempo, eu fui observando também essa demanda de que os programas eles também não são suficientes para, digamos, lidar com os desafios de um conjunto de trabalhadores que é diverso no que se refere à idade, né? Então, já entrando aqui um pouquinho, pessoal, no conteúdo, eu acho importante contextualizar a diferença entre diversidade e inclusão. Quando a gente fala hoje em diversidade nas empresas, o que significa isso? A gente até fez um post recente, né, sobre isso. Significa que a gente deve ter dentro das organizações públicas, privadas, terceiro setor, a representatividade que a gente tem na sociedade brasileira. Então, se hoje a gente tem cerca de 52% de mulheres, 48% de homens, o ideal é que a gente também tivesse essa representatividade dentro das empresas, não só em todos os níveis, né, analista, júnior, técnico, consultor, mas nas lideranças também, entre os gestores, né, os chefes, enfim, os gerentes, etc. Do mesmo modo, a gente deveria olhar para a raça, né, e também para a idade, além de todas as outras representatividades, o que a gente não vê, né? Da mesma forma, a gente tem hoje no Brasil mais pretos e pardos, né, os negros, do que brancos, mas não é isso que a gente vê refletido. Quando a gente olha, então, para o público 50 a mais, que é o público que a gente observa que já vem sofrendo o preconceito etário, a gente tem hoje no Brasil já 26%, né? Vamos falar aí um quarto, 25% de pessoas que têm 50 anos ou mais, mas quando a gente vai nas organizações, a gente vê, nos órgãos públicos é um pouco melhor, né? Até porque teve o pessoal já ainda que valoriza, enfim, que entrou há muitos anos e ainda continua lá, tem esse direito de permanecer e não é demitido, né? Não enfrenta essa questão também da demissão aposentada, a gente consegue encontrar aí cerca de 15 a 20% em média dessas pessoas no serviço público. Mas quando a gente vai, claro que tem variações entre órgãos, né? E essa é uma média. Já na iniciativa privada, a gente tem visto hoje, em média, só 5%. Então, a gente tem 25% de 50 a mais no Brasil e 5% dentro das grandes empresas privadas brasileiras. Teve um estudo que foi conduzido ano passado, em 2020, pela GPTW, para tentar encontrar 5 empresas que se destacam na inclusão de 50 a mais. O Sabin ganhou, né, esse prêmio, a Tokyo Marine, a Cisco, entre outras empresas, e elas chegaram a 9%. Nas lideranças, chegou a 20% de pessoas 50 a mais, mas no geral é baixo, né? Então é sobre essa realidade que Vivi e eu nos preocupamos, que as nossas empresas também se debruçam e que a gente vai trazer hoje. Então, quais são as ações, os serviços que a Mais Vívida oferece para atender, no caso, a inclusão? E aí a gente vai explicar que mais importante também que a diversidade é a promoção da inclusão. E a Longeva oferece alguns serviços e a Mais Vívida hoje para poder fazer com que essas pessoas não só sejam inseridas, mas elas também se sintam incluídas, né? Que é a grande Sim. diferença.
Aqui tem uma fala da Eliane. Há 20 anos atrás, vários produtos e serviços voltados para os 50 a mais foram banidos das possibilidades de negócio, porque as empresas não investiam, né, nesse perfil. É verdade. Tem melhorado bastante, a gente observa. Felizmente, as empresas, né, e a sociedade estão falando mais sobre isso, mas a gente ainda tem um longo caminho para caminhar. E pela aí, mais frente. para começar, eu realmente gostaria de pedir para a Vivi contar como foi que surgiu a Mais Vívida, né, nesse cenário todo. Bacana, eu estava ouvindo você falar da sua história com a Longeva, e aí eu me conectei bastante porque a minha história é similar no empreendedorismo da Mais Vívida, né? Então, assim, eu tenho uma avó, né, que hoje está com 92 anos, minha única avó viva ainda, e ela sempre foi, assim, a base da família, né, do lado da minha mãe. A minha família toda da minha mãe migrou da Itália, eles vieram no pós-guerra, e a minha avó construiu a base aqui em São Paulo. Uma parte da família foi para o Rio, outra parte de São Paulo, e ela construiu a base da família aqui em São Paulo para tudo que a gente tem hoje, assim, né? Ela tinha um negócio, a minha mãe cresceu desse negócio, depois a mãe se tornou professora, mas depois foi trabalhar no negócio da família também. E quando chegou por volta dos 75 anos, 79, 80, não me lembro exatamente a idade, a minha avó começou a ter alguns sintomas que, como ela estava muito bem cognitivamente, né, a gente não achava que poderia ser Alzheimer, mas já era o princípio do Alzheimer, né? E aí ela foi parando de trabalhar, começou a ficar mais em casa, ela se perdeu uma vez pelo bairro e isso acabou chamando muita atenção da gente. Minha mãe ficou preocupada dela sair sozinha, porque a loja onde nós tínhamos a loja, ali na Vila Mariana, era próximo da casa, do apartamento em São Paulo, né? Então ela ia a pé e voltava a pé todos os dias, né? E o que acho que mexeu muito comigo, eu costumo dizer até que a Mais Vívida surgiu muito dessa colcha de retalhos das experiências dos sócios, né? Sou eu e mais 2 sócios fundadores, e agora a gente tem um 4º sócio fundador que está entrando no time. Mas de quando a gente concebeu a empresa, os 3 tinham essa experiência com familiares que eram um pouco frustrantes, né? No caso da minha avó, ela começou a ficar mais em casa, passava muito tempo com o cuidador em casa, porque todo mundo tinha medo que ela caísse, alguma coisa. E aí, né, assistindo televisão a tarde inteira, né? Não tinha quase atividade de socialização, não fazia mais nada do que tinha sido a rotina dela a vida toda, deixou de ir fazendo as coisas que ela mais gostava, e todo mundo começou a fazer tudo por ela. Essa perda de autonomia, eu diria, ou melhor do que autonomia, eu diria independência até, acaba por minar muito a saúde da pessoa. Ela piora muito rápido, o quadro declina muito rápido, né? E o que me causava emocionalmente também uma dor muito grande era chegar na casa dela para visitá-la, às vezes num dia à tarde, na época que eu estava empreendendo a primeira vez, e encontrar ela assistindo televisão, que é uma coisa que ela gostava de fazer à noite, assim, né? No horário da novela dela e tal. Ela nunca passava o dia em casa. Ela estava sempre na rua, ela era muito agitada, né? Então você vê uma pessoa que era super forte, né? Super conectada com o trabalho, com a atividade de trabalho, de repente parando de fazer tudo. Isso me doía, né? E eu comecei a levar muitas coisas para ela, comecei a ler mais sobre isso, comecei a tentar entender tanto a prevenção de demência, quanto também o que acontece com as pessoas quando elas deixam o mercado de trabalho, né? Uma vez que o negócio era dela, ela ficou até quando ela podia, não tinha ninguém que expulsasse ela de lá, né? Diferente quando foi que ela parou, Vivi? Quantos anos ela tinha quando ela parou de trabalhar? Nós estamos em 2021, eu acho que ela tinha 79, 78, trabalhou alguma coisa bastante. Assim, quando ela começou. Trabalhou muito, né? Numa empresa você não teria talvez esse cenário, né? Então tem uma diferença muito grande aí. Mas eu via os dilemas da minha mãe também, assim, puxa, ela não está conseguindo ajudar mais, já não é mais como era, como eu faço para fazer ela ficar em casa? Esse momento todo eu vivi dentro da minha família, né? Eu falei, puxa, mas não é possível que a pessoa chega num momento da vida, né, antes da gente descobrir da doença, tudo,
e ela não pode fazer outras coisas que não seja trabalhar. E se ela parar de trabalhar, ela não tem realmente atividade para ela, né? Então eu comecei a me questionar o que era a vida da pessoa no Brasil depois que ela se aposenta, depois que o trabalho deixa de ser o protagonista da agenda dessa pessoa, né? Tem um pouco a ver com uma fase talvez posterior à que você tratou, né, no nascimento da Longeva, mas no nosso caso era um pouco essa faixa de idade naquela época, quando a gente fundou, né? E a gente falou, olha, não, isso tem que mudar, isso não pode ser assim. E eu e meus sócios fazíamos um MBA juntos nessa época, a gente se conheceu lá, em 2018, e a gente resolveu lançar a empresa logo depois que a gente finalizou o trabalho de conclusão de curso do MBA, que inclusive foi o planejamento da Mais Vive. Foi quando a gente planejou a Mais Vive. E aí, quando as pessoas me perguntam, mas de onde surgiu a ideia? É uma colcha de retalhos. Assim, essa é a experiência da minha avó, é a experiência da Lilian, que também fundou a Mais Vívida com o avô dela, é a experiência do Felipe com o avô dele, que é o meu outro sócio, é a nossa visão de mundo e de mercado, né? Um pouco o que a Eliane falou aqui no comentário, de você olhar para o mercado e não ver as empresas endereçando nada para esse público. Então a gente olhou para as pessoas e falou, não, peraí, tem uma oportunidade de negócios e tem uma necessidade social muito clara, né? Aqui. E aí fundamos a Mais Vívida, que no começo era um marketplace de negócios de bem-estar para a terceira idade, a gente chamava de terceira idade nessa época. Quando a gente foi ao mercado validar a ideia do marketplace, a gente percebeu que não tinha realmente empresas suficientes para compor o portfólio de serviços desse marketplace. A gente falou, não, nós vamos ter que ficar desenvolvendo os parceiros, é mais fácil a gente ser uma empresa dessas que faz a transformação. Aí foi aí que a gente falou, não, vamos criar um negócio de socialização para idosos. E a Mais Vida surgiu do DNA de socialização. E aí, de lá para cá, a gente foi mudando um pouquinho as entregas, mas o DNA, a essência se mantém o mesmo. E aí posso contar mais um pouquinho aí, talvez no decorrer da nossa conversa. Né? Esse comentário que a Eliane traz também, né? Que é a premissa das nossas empresas, que não dá para aposentar da vida, né? Mas às vezes as pessoas querem também se aposentar de uma carreira, mas começar outra, ou pelo menos ter projetos. Tem também um grande problema aí por trás, que a gente não vai entrar hoje, mas é a falta de preparação das próprias cidades brasileiras, né? Então existe todo o selo da cidade amiga, do idoso, né? Que seja, no caso também, a falta de oportunidades para os trabalhadores maduros, não só de continuar trabalhando, mas também para os idosos de terem acesso a segurança, serviços de saúde, né, transporte, tudo isso. Então, a gente ainda está engatinhando no Brasil no que se refere a atender os desafios de uma sociedade que envelhece e envelhece muito rápido, né? O Brasil envelhece mais rápido que países desenvolvidos, como França e Estados Unidos. Então, assim, realmente temos muito a fazer e para zelar, né, pelo nosso envelhecer, dos nossos pais, das pessoas que a gente ama, da sociedade de modo geral. Então, é isso. Mas o que e eu o gostaria nosso, também de... né? Que velhice nós queremos para nós, né? Eu acho que esse é um ponto também, né? Que velhice nós queremos ter lá na frente. Exatamente. E aí eu vejo que também outro comentário de outra colega, Dedê, que tem 60 anos e está a fim de começar. Então, se tem um serviço que cresceu muito, no caso da Longeva, daqui a pouquinho a gente fala mais, é a orientação de carreira para pessoas que têm 50 anos ou mais, né? Que foi o tema da nossa última live. E no caso da Mais Vívida, eu queria só compartilhar também que eu mandei para a minha equipe, né, a arte, mandei as informações para fazer a arte da nossa live. E o pessoal, eu adorei esse nome, eu adorei Mais Vívida, eu achei muito legal. E eu falei, não, e o nome dela é Viviane, então é a Vivida Mais Vívida, até rima. E o pessoal achou o máximo, adorou. E eu também achei legal que a gente começou a nossa troca, né? Acho que em maio desse ano, mais ou menos. E eu vi que e você também utilizam as cores, né? Como nós, o roxo e o lilás é muito forte também nas nossas duas logos. E aí eu queria só também que você contasse um pouquinho, se você quiser, como surgiu o nome, e também a trajetória de vocês em termos de serviços, porque vocês começaram com o B2C, para quem não sabe, atendendo pessoa física, atendendo, né, pessoa, indivíduo, e agora o foco de vocês tem sido bastante as organizações das empresas. Para contar um pouquinho mais também para a gente. Sim. Bom, essa história do nome é meio polêmica, assim, porque todo mundo acha que é do meu nome, mas não foi, gente. Acabou sendo uma feliz coincidência.
Bom, antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para Eli Prado, que está aqui, que eu estou com uma saudade imensa dela. Estou vendo ela comentando um montão. Obrigada, Eli, por estar aqui assistindo. Trabalhei com ele na minha última posição como diretora da Exame. Foi uma delícia a temporada lá. Dedé Castro, obrigada também. A gente também é apaixonado pelo nome. Bom, foi assim, a gente, quando começou a discutir o nome da Mais Vívida, a gente falou assim, qual era o nosso propósito? A gente fez o Business Canvas lá, né, que é aquele framework onde você começa a definir a sua proposta de valor, de fato. A gente queria saber qual é a proposta que a gente quer levar para a sociedade, o que a gente quer entregar. E aí eu acho que o nosso propósito naquela época, a gente tinha escrito assim, e acho que se mantém até hoje, até é um pouco mais abrangente, mas se mantém até hoje, era levar mais vida para os idosos, né? E aí a gente ficou com esse mais vida na cabeça, mais vida. E por que mais vida, né? Primeiro porque através dessa conexão com os jovens, que é o que a gente faz, né, na intergeracionalidade. Acho que nós somos talvez a única empresa no Brasil que se posiciona dessa forma como uma empresa de intergeracionalidade mesmo, para B2C e B2B. Quando a gente fala de levar mais vida, a gente está falando de levar pessoas com visões de mundo diferentes para dentro da casa de uma pessoa que às vezes está passando a tarde toda sem fazer nada, nessa situação que a minha avó estava, né? Que antigamente era muito mais comum, hoje acho que a gente já está vendo outra geração prateada aí surgindo, graças a Deus, né? Então a gente queria que esses jovens fossem visitar os idosos que estivessem sozinhos em casa ou em LPIs para levar mais vida. E aí ficou levar mais vida, levar mais vida, levar mais vida. E a gente tinha seis serviços do portfólio. Um relacionado à música, a colocar música, cantar, dançar. Um relacionado à leitura, outro relacionado a passeio. Tecnologia era um deles, né? Bom, mas aí, fechando a questão do nome, a gente ficou, bom, mais vida. Aí a gente começou a pesquisar, não, mas mais vida é muito comum. Aí a gente pesquisou, tinham várias empresas com esse nome. E a gente falou, não, mais vida não é o caso aqui. Aí a gente ficou pensando, bom, a pessoa que tem vida, o que ela é? Né? Ela é mais vivida, né? Ou ela é mais vívida também, né? E aí a gente começou a ver no dicionário tipo, a diferença entre vívida e vivida, e a gente falou, meu, que coisa maluca, são duas palavras lindas, que trazem conceitos maravilhosos. Primeiro porque a pessoa mais vivida, a gente pode inclusive considerar que os idosos são mais vividos e os maduros também. E aí a gente não usa essa palavra idoso, que ficou um pouco pejorativo, embora tecnicamente seja correto. E a gente passa a usar mais vivido, né? E a palavra vívida, né? Quer dizer muito da pessoa que é esperta, que é conectada, que é ligada no mundo, tal. E é muito o perfil do nosso cliente. Aí a gente falou, não, isso vai conectar 100%. E aí no começo chamava só vívida. Aí a gente teve uma questão de registro de marca e a gente acrescentou mais, e aí funcionou super bem. Então, ficou mais vívida. Né? Entendi. Se não me engano, não sei se foi no LinkedIn ou foi no Face que eu vi que tá só vívida mesmo ainda. Ficou vívida. No LinkedIn ficou vívida ainda. Então, a gente até precisa fazer essas alterações, mas o mais vívida é o nome atual. E quando a gente se refere aos nossos clientes, a gente fala mais vividos, né? Que de uma certa maneira é mais simpático do que falar idoso, maduro. O maduro é legal também, eu gosto. Mas eu acho que a gente fica diferenciando muitas faixas etárias, sabe? Tipo assim, não, esse é o idoso, esse é o maduro. Cada ser é único, independente da idade, né? As pessoas são tão diferentes uma das outras, então... enfim, aí ficamos assim. Ficou ótimo, ficou super criativo. A gente gosta de falar também longevos, né? Por conta da longevo, e a ideia também é parecida, no sentido de pensar como a gente começou com uma aposentadoria plena, porque a gente falava e ainda fala bastante sobre preparação para essa fase, já que no serviço público ainda é um grupo privilegiado que pode se aposentar. Só que depois eu comecei a achar um nome muito grande, nem todo mundo vai se aposentar, a aposentadoria carrega um sentido negativo, e aí na pandemia, foi ano passado, que a gente decidiu mudar de nome e marca, e a gente adorou também o nosso... E aí acabou que entre todas as opções que nos apareceu, assim, foram umas 10, longeva foi realmente a que a gente mais gostou. E eu acho bacana também que algumas pessoas que eu admiro, como a Candice Pome, que usa também longevos que inspiram e tal. Mas também adoro mais vívidos ou mais vividos, a gente vai usar. E com certeza é melhor que melhor idade, ou maior idade, ou terceira idade, ou sênior, ou enfim. É a gente uma tem dificuldade um sonho, que a gente... Ju, assim,
Eu não sei se tem alguém aqui da área pública que pode estar conectado a isso, então eu vou deixar aqui uma sementinha aí, se alguém quiser me procurar depois. A gente tem um sonho de mudar, inclusive, as nomenclaturas na cidade de São Paulo e no Brasil, assim, das pessoas falarem mais vivido e não idoso. Porque, infelizmente, ficou muito pejorativo, ficou muito carregada essa palavra, embora seja correta. Então, eu assisti um vídeo outro dia, né? Se você está numa fila preferencial ou fila do idoso, você já é aquela pessoa de cabelinho branco, velhinha. Tem um estereótipo que se firmou em relação a isso. E acho que está na hora de dar uma renovada aí nesse nome. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Minha parceira entrando aí. Oi, Cris. A Wanda, uma cliente nossa também está aí. Bacana. Se vocês que estão aí acompanhando a gente, cliquem no coração. Quanto mais você clica nesse coração que está no canto inferior direito, tem mais chances de outras pessoas entrarem na live. Não sei se vocês sabem desse critério. Mas, enfim, agora a Vivi vai contar um pouquinho dos serviços que ela oferece para as empresas. E eu acho bacana também, Vivi, antes você contar, para quem ainda não conhece a Mais Vívida, que ela é uma empresa que defende, digamos, que inclui a intergeracionalidade, porque quem treina, quem faz inclusão digital são anjos mais jovens, né, Vivi? Acho que é importante contar isso. Sim, vou falar. Bom, como que funciona, gente? Bom, primeiro, por que a gente chegou na história da tecnologia? Acho que é importante dizer. A gente sempre prestou serviço de tecnologia no nosso portfólio, como eu estava dizendo. Obrigada, Wanda, por você estar aqui. Vânia, obrigada por estar aqui com a gente assistindo, é uma cliente nossa. E aí a gente começou a perceber que o serviço de tecnologia era o mais vendido. A gente tinha, 90% dos pedidos eram tecnologia, né? Então, e aí começou a acontecer, diferente do que a gente achava no começo, a gente achava que os familiares iam nos procurar, começou a acontecer das próprias pessoas mais velhas de qualquer idade nos procurarem, os mais vividos, pedindo ajuda, auxílio com tecnologia. E a gente falou, puxa, engraçado, é a maior parte dos serviços que a gente comercializa, né? Tudo bem. Aí, beleza, entramos na pandemia, aquela loucura toda. O que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente teve um momento em que a gente sofreu um pequeno baque, que a gente precisou se afastar da operação, né? E a necessidade de usar a tecnologia aumentou muito entre as pessoas, porque ficou todo mundo isolado, né? Então, assim, a gente tem dados, por exemplo, do CETIC, né, que faz aquele painel de domicílios, que é uma pesquisa que avalia o quanto as pessoas usaram a tecnologia no Brasil. A gente tem dados que mostram, sei lá, as pessoas acima de 60 anos, na faixa etária acima de 60, de 13% que trabalhavam remoto em 2019, passou a ser 80% em 2020. Né? Então, assim, é brutal a mudança que aconteceu. Então, muitas pessoas mais vividas, ativas, precisando trabalhar de casa, num momento em que não estava podendo sair de casa. Né? Nenhum de nós estávamos podendo sair. E aí a gente começou a perceber uma demanda maior por tecnologia, até que a gente decidiu, no segundo semestre do ano passado, focar 100% em tecnologia. Né? Entendi. E como que acontece isso? Né? O que são esses anjos? Né? A Wanda, que está aqui com a gente, pode até escrever um pouquinho o que ela achou assim. Ela teve essa experiência, mas falando um pouco do processo. Né? A gente seleciona pessoas em todo o Brasil, a gente faz o recrutamento e seleção, e treina essas pessoas de 18 a 30 anos, mais ou menos, em geral são estudantes, universitários ou recém-graduados, que têm espaço na agenda para se dedicar a ajudar as pessoas mais velhas com tecnologia. E essas pessoas fazem parte do nosso quadro de anjos. Hoje a gente tem 35 anjos ativos e eles atendem remoto ou presencial. Né? Agora a gente está, aos pouquinhos, o presencial foi voltando, né? Principalmente para as faixas mais avançadas de idade, porque às vezes eles têm mais dificuldade. E aí a gente começou Bom, e aí esses anjos são treinados, fazem os atendimentos, que a gente chama, que são as aulas de 1h30, né, na casa da pessoa online. E depois disso ocorre uma avaliação do serviço. Né? Então, por exemplo, só para o pessoal que está assistindo ter uma ideia, Ju, não sei se eu cheguei a te falar isso, mas de 1 a 5, que é a avaliação que você pode fazer depois do atendimento, quando acaba o seu atendimento, você responde um formulário com 3 perguntas sobre se você gostou daquele encontro com aquele anjo, como que foi o suporte de tecnologia, se ele estava uniformizado, se ele foi atencioso. E aí, de 1 a 5, a nossa média é 4,9. Ou seja, tipo, o serviço está muito bem avaliado, graças a Deus. A gente não tem
assim, nenhum problema com os nossos jovens, que é uma coisa que as Que pessoas sempre bom. nos perguntam. O Então, etarismo é muito maluco, né? Tipo, porque é o preconceito, às vezes, que se tem, não só contra o mais velho, mas contra o mais jovem também. sim, Então as sim. pessoas, mas esses jovens, será que vai dar certo? Eles não vão causar algum problema, ou então vão faltar, não vão aparecer, não vão ter comprometimento com. Uhum. E zero problema. Zero E a problema. idade desses jovens, só de curiosidade, tem sido mais ou menos qual a De 18 amplitude? a 30. De 18 a Uhum. 30. A gente O está. foco hoje é falar das organizações, mas acho que é bacana o pessoal que está assistindo. Se você tiver mais de 50 anos, né, e quiser contratar a Mais Vívida para aprender a usar alguma ferramenta, se você estiver aqui em Brasília, pode contratar no online, né? Quais são as Sim. ferramentas, Vivi, mais pedidas? Aqui, o Instagram? Mais pedidos é Instagram, Facebook, WhatsApp e, Uhum, e Zoom. Zoom, que às vezes o pessoal uhum. tem bastante dificuldade, porque é uma ferramenta com muito recurso. E uma coisa Sim. que a gente ensina muito nas aulas gratuitas, que quando você acessa o site da Mais Vívida, você pode agendar 30 minutos gratuitos de aula também, para conhecer o nosso serviço. Uhum. Que Qualquer pessoa que legal. estiver assistindo a gente aqui pode entrar lá e agendar. Nesses 30 minutos ocorre muito assim a organização do celular como um todo, sabe? Onde eu acho minhas fotos, onde eu salvo minhas fotos, como eu faço backup dos meus arquivos, como que eu diminuo o volume de como é que se fala? Ocupação de memória do telefone para conseguir usar e Uhum. baixar novas coisas, novos aplicativos, como eu faço atualização de aplicativo, uma coisa meio geral que a gente chama de organizando o seu Muito celular. bom. Muito importante, né? Para pessoas de todas as idades, na verdade. Daqui a De pouco todas vai as idades. ter gente mais jovem também pedindo, né? É engraçado que essa questão da organização, assim, só porque eu tive esse insight agora, eu atendo como orientadora de carreira, e muitas vezes a dificuldade das pessoas que eu atendo não é só no sentido de começar a fazer uma grande decisão, como por exemplo, né? Como que eu vou começar a empreender, atualizar o currículo, LinkedIn, etc e tal, que é o básico, mas às vezes é de se organizar no dia a dia. Muitas vezes eu não imaginei que eu ajudo as pessoas a mandar um convite na agenda, usar o Google Calendar, né? Ou se organizar no dia a dia para poder cumprir as tarefas que eu estou pedindo, né? Então é impressionante como a habilidade, a competência de organização, até do próprio computador mesmo, é fundamental, né? Para a gente poder Usando a alcançar os nossos tecnologia, né? projetos, né? Metas, Sim. pequenas metas e no futuro sonhos, né? Então, muitas vezes o tempo também que eu dedico é para ajudar essas pessoas 50 a mais a se organizar. E aí, no caso, seja organização digital ou da agenda mesmo, da organização do tempo, né? É uma demanda Sim. que muito comum. E aí vocês já entraram com a pandemia também oferecendo No serviços B2B. para as empresas. Sim. Vou contar um pouquinho como foi, Ju. Foi muito legal, porque assim, a gente não olhava para esse mercado, sendo muito honesta, a gente estava olhando para a necessidade do público final, né? E aí aconteceram duas mudanças durante a pandemia. A primeira foi, começaram a aparecer as pessoas mais jovens, que você acabou de mencionar. A gente começou a atender 58 anos, 56 anos, 60 anos, que era um público que não era tão frequente na nossa base, que eram justamente as pessoas que são ou autônomas, ou empreendedores, ou até funcionários de empresas que estavam precisando de suporte com tecnologia, né? E isso se Uhum. manteve até hoje. A gente está atendendo muitos autônomos, a gente atende, que vende produto pelo próprio Instagram, faz doce em casa, faz massa, é corretor de imóvel. E essa foi uma mudança. E a outra mudança foi as empresas nos procurando de uma forma um pouco surpreendente para a gente, porque a gente não esperava. Então, a gente foi procurado por bancos, por aplicativos de delivery, por empresas de varejo, por empresas de consumo. Por quê? Porque todo mundo só falava desse público que na época se dizia que era o grupo de risco, que acho que até esse conceito caiu um pouco por terra, porque todos nós estávamos em Sim. risco. Uhum. Tinha um pouco de etarismo, acho que aí também. Com certeza. E aí ele acha que não sei se os líderes dessas empresas começaram a cobrar as equipes de iniciativas para esse público, e eles não tinham nada desenvolvido porque não estava na estratégia da empresa isso necessariamente, né? Então eles começaram, acho que, pesquisar no Google e encontraram a gente, e a gente foi procurado por, assim, muitas empresas, e foi um pouco nessa pressão que a gente formatou produto. Então hoje
A gente tem algumas empresas que eu posso comentar aqui que a gente já atende. O SESC é uma delas, por exemplo. A gente dá as aulas para o público 60+ do SESC online, focadas em tecnologia. Eu vou dar um spoiler aqui. A gente acabou de fechar uma parceria com a Danone, mas ainda não posso dizer o que é. Um projeto super bacana. Aí mais para frente eu vou poder contar mais. Quem sabe a gente faz outra live. E assim, quais são as ofertas que a gente tem para a empresa? Vamos pensar em departamentos primeiro, né? Então vamos pensar em recursos humanos, que eu acho que muitos dos seus seguidores são da área de recursos humanos. É um pouco o que a Ju colocou aqui, né? A Ju falou um pouquinho sobre inclusão, né? Inclusão etária, né? E a diversidade, né? Como que você recruta essas pessoas e como que você estabelece uma política de diversidade que tenha inclusão dentro da sua corporação, né? E um dos pontos que eu acho que a gente apoia muito bem é esse, né? Eu sou uma corporação, eu tenho um público 50+, ou eu estou contratando pessoas 50+, mas eu não tenho ferramentas para treinar esse público da forma adequada, né? Ou então, eu não sei como mantê-lo engajado, porque uma coisa, assim, o preconceito etário, gente, é uma coisa super séria, né? Nas empresas e na sociedade como um todo. A gente chama isso de etarismo, que é o preconceito contra, né, a idade, ou seja, a discriminação pela idade. Eu faço parte de um movimento também que combate o etarismo, chama Movimento Atualiza. Eu vivi uma situação de etarismo na minha vida profissional com 40 anos. Então, assim, o etarismo acontece em qualquer idade. E eu sei o quanto é ruim você estar numa empresa e ter a sensação de não pertencimento àquele grupo. Porque eu vivi isso na pele. E aí eu estou trazendo um pouco isso porque eu acho que os RHs estão começando a pôr o pé nessa preocupação de contratar sêniores, ter um público mais 50+, que realmente é uma coisa urgente, na verdade, era para ontem, mas não pode se esquecer que depois que essa pessoa entra na companhia, ela precisa se sentir acolhida. Ela precisa ter uma comunicação que fale com ela. Porque senão essa pessoa pode deprimir, pode se sentir isolada. Assim, a socialização é um dos elementos mais importantes que existem para a nossa felicidade, para os nossos aspectos emocionais. Se eu entro e me sinto a pessoa mais velha daquele grupo, por exemplo, e não me sinto acolhida, porque eu não sei usar as ferramentas digitais que as pessoas mais jovens estão sabendo usar, não sei conversar usando os mesmos termos e as mesmas linguagens, como é que fica a minha situação ali dentro? Às vezes fica pior do que se eu tivesse desempregada. Né? Então... eu que tenho o pezinho também no mundo acadêmico, me lembrei agora de que têm sido criadas várias universidades para esse público, porque, em geral, eles não se sentem bem em entrar nos cursos regulares. Né? Ontem eu comecei a ministrar um curso no Ministério Público do Trabalho, um dos programas de educação para aposentadoria que a gente conduz, e houve uma dessas falas. Então, olha, eu decidi fazer pedagogia depois dos 50, e eu entrei, ninguém queria fazer grupo comigo de trabalho, quer dizer... Os jovens olhavam e achavam, não, aceita a vovó aí no seu grupo. Falei, gente, que absurdo, né? E realmente, no caso das organizações, a iniciativa privada é muito, muito etarista. Eu me recordo que uma pesquisa também que eu conduzi recente numa grande empresa aí no Brasil de papel, em que um dos relatos era, nossa, só depois da sua palestra que eu percebi que a pessoa mais velha que trabalha comigo tem 45 anos. Né? E o próprio RH, a gente tem visto também o crescimento desse treinamento de redução de vieses inconscientes, porque o pessoal olha assim, ah, não, essa pessoa, às vezes nem coloca a idade no currículo, mas a pessoa tem tanta experiência, ou seja, os mais experientes estão tendo que retirar a experiência do currículo, porque quando o RH vê que é experiente demais, não vai querer essa vaga, não vai querer esse salário, porque ele é muito experiente. Às vezes ele vai querer, é justamente o que ele quer, uma chance de poder aprender, interagir, não é só pelo salário que ele está ali. Né? Sim. E olha que legal, Ju, o comentário do Caio, né? Falando que com 32 ele já se preocupa com o etarismo. Tem profissões que com... Uma vez eu ouvi de um coaching que estava me dando ele estava num processo... Eu estava passando por um processo de outplacement e eu ouvi dele que eu deveria pensar em outra carreira, porque eu estava com 36 anos, 35, não lembro quantos anos eu tinha quando eu saí dessa empresa... 30 e poucos anos. E marketing não era uma carreira em que nessa idade eu poderia ter sucesso, já ia ser considerada velha. Eu ouvi isso de uma pessoa que lida com recursos humanos no dia a dia. Entendeu? Então, assim, é chocante, né? É muito chocante. É verdade. E aí o serviço.
que você perguntou, Ju, só para fechar, para quem estiver nos assistindo também entender, né? A gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode apoiar a empresa com aulas individuais, como a gente faz na Mais Vívida para o público final. Então, a gente constrói um plano específico para cada pessoa, aulas individualizadas, dedicadas, seja online ou presencial, focadas nas necessidades daquela pessoa e também com um briefing da empresa de quais são as ferramentas que aquela pessoa precisa se familiarizar, né? Então, eu podendo direcionar isso dentro da empresa com um programa dedicado. Ou, numa outra frente, a gente também faz palestras e aulas em grupo, né? Então, a gente pode entrar nos programas de treinamento da empresa, com videoaulas, com lives, e trazendo conteúdos, por exemplo, como a fadiga de frente da tela, que tem ocorrido muito, né? Então, a gente consegue explicar um pouco sobre esse aspecto emocional e, ao mesmo tempo, também, e físico, né, também, e, ao mesmo tempo, falar de como você pode usar a ferramenta para amenizar a dor, às vezes, no olho, a dor de cabeça, a dificuldade de se manter na mesma posição, né? Então, acho que esse é um tipo de tema que a gente pode desenvolver. E aí tem outros temas que acho que são do conhecimento de quem trabalha em empresa, que deve estar me assistindo aqui, deve estar assistindo a gente, deve saber, né? Então, ferramentas de comunicação, ferramentas de vendas como Salesforce. Eu me lembro quando eu comecei a usar Salesforce em 2012, eu acho, ou 13, comecei a entender o que era aquilo. Era um bicho de 7 cabeças para mim. E eu era jovem, né? Então, porque era uma plataforma que na época não era muito... Assim, às vezes as plataformas mais usadas nas empresas, embora sejam muito boas, elas não têm um UX, né, uma experiência do usuário muito amigável. Então você entra num negócio que é meio maluco, que não explica direito o que você tem que fazer, ninguém treina direito nada, e você fica ali meio perdido, né? E hoje as empresas têm muitos sistemas para tudo, né? Para compra, para marketing, para vendas, Então essa transformação digital, acho que falta às vezes situar os colaboradores um pouco nessa nova cultura, né? Sim, sim. Aí, até um comentário aqui também de um perfil, não sei quem, a Veronese, essa questão também que a gente observa. Ah, não, então eles são mais velhos, eles têm dificuldade, né, em internalizar essa crença de que eles têm dificuldade com a tecnologia, ao invés de, na verdade, é a tua empresa que não está atualizada para poder ministrar e para poder treinar essa pessoa, né? De acordo, nem as pessoas não aprendem da mesma forma. Então a gente precisa cada vez mais para fomentar esse lifelong learning, né? Tem que aprender, tem que estar aberto a aprender. Sim, o indivíduo tem que estar aberto a aprender e a organização tem que estar preparada para diversificar as suas maneiras, né, de ensinar também. Então, é sobre isso que a gente vem falando hoje, né, nas organizações. Né? Apoiar. E acho que é importante dizer que existem pesquisas hoje, para até desmistificar um pouco a visão que nós temos, muitas vezes, já existem pesquisas recentes, saiu uma recentemente, acho que de 2019, da Universidade de Madrid, que mostram a evolução do entendimento do que é a neuroplasticidade do cérebro humano, né? Então, depois de 90 anos, a gente pode aprender sim. 90 anos eu estou falando, hein? E acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso de que o mais velho não aprende, né? Todo mundo aprende em qualquer idade, é só a forma que precisa ser um pouco diferente. Essa pesquisa fala, se não me engano, de que o cérebro forma novas conexões até os 97 anos. Eu fiquei besta quando eu vi isso, né? Então, acho que a gente precisa ter isso em mente para parar com essa visão de, não, vamos tentar pegar o mais jovem aqui, porque esse aqui não vai entender. Isso não é legal, né? Não é legal. Com certeza. E o que a gente vê também em outros estudos, a maioria deles internacionais, porque o Brasil não tem ainda recurso, até publicações longitudinais, né, de coletas que aconteceram ao longo do tempo, mas no caso dos internacionais, eles revelam que em termos de comprometimento afetivo e motivação no trabalho, as pessoas mais velhas têm mais do que os mais jovens. Muitas vezes o mais jovem realmente tem ali o foco, parece que vai desempenhar e não houve diferenças significativas em termos de desempenho na maioria, né, dos estudos. Então, é realmente uma crença isso. O importante é, de fato, você fazer uma boa seleção, né, o fit entre a vaga e, enfim, o colaborador, independente da idade. Mas, além disso, Vivi, no caso das ferramentas que as empresas mais solicitam, assim, que você comentou, né, dos clientes, pessoa física, que seria mais Facebook, Insta, WhatsApp, Zoom,
E no caso das empresas privadas? Com as empresas, a gente tem sentido ainda mais uma pedida mais forte de conteúdos para mudança de mindset, sabe? Então, muitas Uhum, vezes, o conteúdo que a gente está direcionando nas aulas em grupo, ele é um conteúdo que pode servir para qualquer idade, não só para a pessoa mais velha, para ajudar a uhum, mudar um pouco esse mindset que a gente tem de que o mais velho não aprende, de que o mais velho não serve, de que o mais velho já está na hora de se aposentar. Então, a gente ainda uhum. está numa... Eu acho que como é muito o começo dessa discussão dentro das empresas, a gente tem trabalhado muito esses conceitos mais abrangentes, né, de mudança de mindset mesmo, de cultura, como você falou. Muito legal. No caso também de combate a esse etarismo, né? De aproximação também intergeracional. E aí, para Sim. começar também a compartilhar com o pessoal sobre essa parceria, a gente ainda não tem, né? Digamos assim, a gente não pode divulgar qual empresa, mas a Longeva, como vocês sabem, então a gente vem oferecendo esses programas de educação para uma longevidade ativa, numa perspectiva preventiva. Então, a gente organiza um curso que tem como temas educação financeira, cultivo, né, criação e fortalecimento de vínculos sociais, relacionamentos. Envolve também a construção de um projeto pós-carreira, identidade, quem sou eu aos 50, quem eu quero ser depois da minha aposentadoria, entre outros temas que são pilares aí do envelhecimento ativo e tal. E aí surgiu uma demanda para nós, de uma empresa que também gostaria de ministrar um conteúdo sobre inclusão digital, e então eu lembrei da Vivi, a gente já estava conversando, e ela entra, então, a Mais Vívida entra como a empresa responsável por ministrar esse curso. E aí a gente gostaria de compartilhar com vocês que é assim que a gente pretende fazer cada vez mais, né? A Longeva levando os conteúdos que a gente tem mais expertise para os clientes da Mais Vívida e a Mais Vívida oferecendo toda essa troca, né, e informação e sensibilização sobre mudança de mindset, sobre ferramentas tecnológicas, sobre também combate ao etarismo, etc. Vivi, alguma coisa que a gente está aí chegando, infelizmente, ao fim, passa rápido, e a gente vai querer Nossa, já, compartilhar. Ju? Se a gente for fazer 1 hora, né, a gente pode passar só um pouquinho, talvez, mas tem Tinha alguma mais algumas pergunta? perguntas, né? A gente se empolgou, né? A gente se empolgou. Olá, Rosângela, seja bem-vinda. A Rosângela está sempre presente aí em várias Sim, lives. Muito obrigada Somos sua fã. A obrigada, nossa, Rosângela, também. é... Então, tem algo que você gostaria também, alguma mensagem que você gostaria de deixar, Vivi, antes da gente falar do sorteio? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. Não posso falar ainda do sorteio, vamos deixar para o último minuto. Eu Podemos acho que é isso. falar. Eu queria pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, né, para acompanhar as nossas novidades. A gente está como @mais_vívida no Instagram, que é Vou esse perfil que escrever eu estou aqui. aqui com vocês. E no Facebook /mais vívida, tudo junto, sem acento. O nosso site é maisvivida.com.br, obviamente sem acento também. E a gente tem o LinkedIn também, né? A página no LinkedIn. Então, assim, a gente já está com mais de 800 seguidores lá no LinkedIn, que a gente nem esperava que tivesse tanto. É gostoso que a gente sempre compartilha novidades lá. E estamos à Uhum. disposição para aprender junto com vocês. Se você que está assistindo a gente aqui trabalha em uma empresa que quer trazer essa questão da diversidade etária, da inclusão geracional para dentro do seu negócio, conta com a gente. A Ju vai divulgar aí uma surpresa que a gente deixou para o final. Mas eu estou também super disposta a discutir projetos pilotos, coisas para a gente experimentar juntos. Nós somos uma startup, como eu falei, então startup está sempre testando. Então, não é Uhum. assim, fazer um planejamento de 6 meses, um contrato de 1 ano. A gente testa bastante. A gente tem muitos parceiros que fazem pilotos menores, depois vão renovando com a gente. Então, estamos à disposição para ajudar quem quiser aí solucionar algum desafio com o público mais vivido dentro da sua corporação. Muito bom, arrasou. Isso que eu preciso fazer mais, treinar esse pitch maravilhoso. Uhul! Acho que o pessoal também está aí batendo palmas para sua apresentação. Então, pessoal, Oh, como estamos obrigada. muito felizes com essa parceria, a gente decidiu fazer um sorteio. Temos 30 pessoas ao vivo agora. E é o seguinte: se você está na live até este momento e se você trabalha para uma empresa
Caso você mande para a gente, a primeira pessoa que trabalha para uma empresa e mandar para a gente um e-mail, que vai ter o código que eu vou escrever aqui agora, você vai ganhar uma palestra gratuita nossa, da Mais Vívida com a Longeva. Olha Eu só. gostei Não, desse olha só. nossa, hein? De boca cheia, Ainda Ju. Nossa. deixa eu escrever o código aqui. Olha a Bruna aí, atenta. A empresa da Bruna também oferece inclusão digital. Ah, Lá o pessoal de... da Cordiale. Sim, eu sei quem são. Eles Isso. têm um projeto bem legal que chama Beabá Digital. Obrigada pela presença, meninas. Temos espaço para todos, viu? Ah, sim, demanda não falta. Minha dog já E está aqui aí eu pedindo vou comida colocar para mim. aqui o e-mail, que é o e-mail. Aí é ruim escrever quando o Contato. celular tá É parado. horrível. Fica com um dedo, né? Não. Contato@maisvivida.com.br. Então, pessoal, contato E aí, arroba. gente, quem mandar o primeiro que mandar esse e-mail faz uma reunião comigo e com a Ju. A gente pode bater um papo sobre o briefing, sobre coisas que fiquem dentro do, né, do que vocês esperam para a empresa de vocês, porque a gente sabe que tem necessidades específicas, a gente adequa, né, a linguagem. E vamos falar sobre essa educação para a longevidade e a inclusão digital para a sua empresa. De Exato. graça. É isso. Assim, né? De graça não dá para fazer mais que uma, mas a ideia é essa, que a gente possa também mostrar o nosso trabalho para vocês que estão nos assistindo até agora. Então, se você trabalha para uma empresa e acha que a sua empresa gostaria de receber e nos conhecer, mande um e-mail aí para contato@maisvivida.com.br e aí você se apresenta e coloca o código Longeva mais, pode escrever mais ou símbolo mais, Vívida, ok? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de deixar algum comentário? Teve muitas interações, né? Eu gostei do comentário do pessoal aqui. Teve muita gente comentando. Sim, foi Bem ótimo. legal. Então, a gente pode terminar, né, Vivi, talvez falando um pouquinho sobre a importância do cultivo da intergeracionalidade, que é também um diferencial da Mais Vívida. Você quer contar um É o pouquinho? Pedro. Uhum. O Pedro é. Deixa eu só falar quem é o Pedro. A gente adora quando aparecem as pessoas nos comentários. Eu gosto de interagir. O Pedro, gente, era anjo da Mais Vívida. Durante a pandemia, a gente estava desesperado com o excesso de demanda e chamamos ele para nos ajudar. E ele topou primeiro se juntar a gente pro bono. Ele nem recebia pelo serviço, era um trabalho voluntário, porque a gente estava num momento bem difícil. E hoje ele é funcionário da Mais Vívida, né, Pedro? Pedro, parabéns. Pedro é estudante de ciências de dados, né? Ciências da computação, Pedro. Ciências da computação é a nossa base tecnológica junto com o time. E, Uhum. bom, falando de intergeracionalidade, tá aí o Pedro, que se eu não errar aqui a idade dele, tá com 19 anos, Pedro, 20, super jovem no time. A gente também tem colaboradoras 60 a mais, a gente tem uma colaboradora de 71 anos, desculpa, gente, minha memória é péssima, eu erro as idades, mas é 71. E ela atua como uma representante comercial nossa, que a gente chama de anjos promotores. Bom, intergeracionalidade, o que falar? Eu acho que o maior benefício da intergeracionalidade, para quem não sabe esse palavrão intergeracionalidade, ele quer dizer troca ou socialização entre gerações, né? Relacionamento entre gerações. 20 anos, Pedro confirmou. Relacionamento entre gerações. Então, a intergeracionalidade, a grande potência dela está em quebrar esse preconceito que a gente tem contra pessoas mais velhas e mais jovens, nas duas frentes, né? Então, como a gente estava falando, o etarismo acontece nas duas pontas. Então, eu diria que quando você conecta essas pessoas e coloca elas para dialogar, você trabalha aspectos emocionais, como bem-estar, senso de pertencimento, autoestima, principalmente dos mais velhos, nesse momento da nossa sociedade, que a gente tem muito preconceito com esse público, e reduz sintomas de depressão, né, e de estresse. Para os mais jovens que estão trabalhando com os mais vividos, da Mais Vívida, existe a possibilidade de ter um ganho de uma renda ou um primeiro trabalho com essa proposta social, redução de ansiedade, porque o desemprego entre jovens no Brasil está muito alto, se não me engano, a gente está girando em torno de 33% de desemprego entre jovens. Então, você consegue dar um trabalho para essas pessoas, né? E trabalha competências que a gente chama de socioemocionais,
são aqueles famosos soft skills, né? Então, assim, Uhum. por exemplo, o Pedro está estudando ciência da computação, mas quando ele está lá dando aula para uma pessoa mais vivida, ele está exercitando outras competências, empatia, o respeito ao tempo do outro, o olho no olho na hora de conversar, o trabalho em equipe. Então, tem outras coisas que são estimuladas no contato intergeracional, que a gente chama, Exato. né? Uhum. E aí, o grande legado disso tudo você poder, ao conectar essas gerações, romper preconceitos importantes que hoje estão arraigados na nossa sociedade. Então, os nossos anjos, por exemplo, comentam muito isso, que eles mudam a percepção da velhice depois que eles começam a fazer o trabalho com a mais vívida. Isso eu acho muito isso. Tá? Incrível. O seu som mudou, mas continua bom, Vivi. Interessante. Até agora que eu vi que ele parecia que estava diferente agora, mas Eu acho que acabou a bateria do meu fone, gente. O fone tá dando sal aqui. Não, mas eu acho que eu tô te ouvindo até melhor agora do que antes, mas É os dois mesmo? estavam bons. Estavam bons. Não Talvez sei tinha se deu ficado diferença pro sem. pessoal. Deu um pouquinho de diferença para mim. Eu acho incrível esse propósito da Mais Vívida, realmente, porque essas pontas, né? Quem está entrando no mercado de trabalho e quem está mais para o final já sofrendo esse preconceito, são os mais afetados hoje, né? Em termos de mercado. Então é muito legal. E dentro, né, no caso das organizações, das empresas, o que a gente está defendendo é justamente essa intergeracionalidade dentro das equipes. Porque às vezes acaba que só tem determinada área, determinado setor que tem pessoas mais jovens ou mais velhas. E a nossa ideia também é que a amplitude seja sempre representada em todos os setores, em todas as áreas. Então, a gente gostaria de agradecer a todos. Já estamos aqui 7 horas. Obrigada, Silvana, a Eliane, que participou muito, Eduardo, né, o Pedro, enfim, a Cris, minha parceira que entrou. Também gostaria de agradecer a Roberta, que é uma parceira nova da Longeva, que é a nossa orientadora de carreira, que tem larga experiência aí também. É bom, né? A gente vê as empresas crescendo. A gente ainda não é do tamanho da Mais Vívida, que é já uma empresa grande para mim. Imagina. Mas a Longeva está aí também engatinhando e a gente fica muito feliz de ver, de poder trabalhar com pessoas que a gente admira. Então, eu estou muito feliz com essa parceria. Vou levar a Longeva lá para a Bossa Nova. Vamos montar junto o plano de negócio e apresentar para os nossos investidores. Lá. É mesmo. Pois é, a Vivi está me ajudando aí, avaliando se eu vou virar uma startup ou não, porque a gente ainda não pensou nisso, né? Se a gente vai receber ajuda de investidor ou não. Mas é isso, pessoal. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco quando tiverem qualquer dúvida ou demanda. Estamos à disposição e esperamos poder compartilhar em breve quem é o ganhador da nossa palestra gratuita para empresas. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada, Vivi. Obrigada pelo convite, viu? Foi ótimo a você. Com todo mundo. A gente vai se falando, pessoal. Um beijo e boa tarde para todos. Um beijo, tchau.